O segredo do Salmo 3. Deus é nosso protetor. Olá, meu querido. Hoje vamos conversar sobre uma parte muito especial da Bíblia que é como um tesouro escondido. É o Salmo 3, uma canção escrita por Davi, um pastor que se tornou rei e amava muito a Deus. Esse salmo é curtinho, mas cheio de lições que vão aquecer seu coração, como se fosse um cobertor quentinho em uma noite fria. Vamos imaginar que estamos sentados na sombra de uma árvore, com uma limonada gelada na mão e vamos deixar Deus falar conosco por meio dessas palavras. Vou explicar cada versículo como se fosse uma história, com exemplos simples, para você entender o que Deus quer nos dizer e como usar isso na sua vida. Versículo 1. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Davi começa o salmo dizendo que está com muitos inimigos. Imagine que você está no parquinho, brincando, e de repente parece que algumas crianças não querem ser suas amigas. Talvez elas digam coisas que te deixam triste ou façam você sentir que está sozinho contra um time enorme. Davi estava assim. Ele tinha pessoas de verdade querendo fazer mal a ele, como soldados inimigos, e até pessoas próximas que não confiavam nele. Mas sabe o que é legal? Davi não começa falando com os inimigos. Ele fala com Deus. É como se ele dissesse: Pai do céu, tá difícil aqui, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. Isso nos ensina uma coisa importante. Quando você se sentir cercado por problemas, como uma prova difícil na escola ou uma briga com um amigo, a primeira coisa a fazer é conversar com Deus. Ele é como um pai que sempre ouve e nunca está ocupado demais. Exemplo na vida real. Imagine que você está tentando montar um quebra-cabeça, mas as peças não encaixam, e você fica frustrado. Em vez de desistir ou brigar com as peças, você pede ajuda ao seu pai ou à sua mãe. Com Deus, é a mesma coisa. Quando a vida parece um quebra-cabeça confuso, fale com Ele primeiro. Versículo 2. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Agora, Davi conta que as pessoas estão falando coisas ruins sobre ele. Elas dizem: Davi, Deus não vai te ajudar. Você está sozinho. Isso é como quando alguém na escola diz: você não vai conseguir tirar uma nota boa, ou ninguém gosta de você. Palavras assim doem, né? Elas são como pedrinhas jogadas no nosso coração. Mas Davi não acredita nessas palavras. Ele sabe que Deus é maior que qualquer fofoca ou mentira. Isso nos ensina que, às vezes, as pessoas vão dizer coisas que nos desanimam, mas nós podemos escolher ouvir a voz de Deus. Ele diz: você é meu filho amado, e eu estou com você. É como quando sua mãe te abraça e diz que você é especial, mesmo que outra pessoa tenha sido má com você. Exemplo na vida real. Uma vez, um menino chamado Lucas ouviu um colega dizer que ele nunca seria bom no futebol. Lucas ficou triste, mas, em vez de desistir, ele orou: Deus, me ajuda a melhorar e a não ligar para essas palavras. Com prática e confiança em Deus, Lucas acabou marcando um gol no jogo da escola. Quando ouvir palavras ruins, lembre-se de ouvir Deus primeiro. Versículo 3. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Aqui está o segredo mais lindo do Salmo 3. Davi diz que Deus é como um escudo. Sabe aqueles escudos que os cavaleiros usavam nas histórias? Eles protegiam contra flechas e espadas. Deus é assim. Ele te protege dos problemas e das palavras ruins. E mais, ele é a glória de Davi, ou seja, Deus dá a Davi um valor especial, como uma coroa brilhante. E ele exalta a cabeça, o que significa que Deus ajuda Davi a andar de cabeça erguida, sem vergonha, mesmo no meio das dificuldades. Pensa nisso como se Deus fosse um super-herói que coloca uma capa de coragem em você. Quando você está com medo de falar na frente da classe ou triste por algo que aconteceu, Deus te lembra: eu sou seu escudo. Você é valioso para mim, e eu te ajudo a ficar forte. Exemplo na vida real. Maria era uma menina tímida que tinha medo de apresentar um trabalho na escola. Ela orou: Deus, seja meu escudo e me dê coragem. No dia da apresentação, ela sentiu uma paz tão grande que conseguiu falar com confiança. Deus estava com ela, como um escudo invisível. Versículo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me respondeu desde o seu santo monte. Davi agora conta que gritou por Deus, e Deus respondeu.
É como quando você chama sua mãe da sala, e ela vem correndo da cozinha para te ajudar. Deus ouve nossas orações, mesmo que Ele esteja no céu, que Davi chama de Santo Monte. Isso nos mostra que Deus nunca está longe demais. Ele sempre ouve, seja uma oração alta ou um sussurro no coração. Exemplo na vida real: João estava com medo de dormir porque tinha pesadelos. Antes de deitar, ele orou: Deus, fica comigo e me dá paz. Naquela noite, ele dormiu tranquilo, como se Deus tivesse colocado um anjo ao lado da cama dele. Quando você orar, acredite que Deus está ouvindo e vai responder, mesmo que a resposta venha de um jeito diferente do que você espera. Versículo 5: Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Esse versículo é tão bonito. Davi estava cercado de inimigos, mas ele conseguiu dormir em paz e acordar bem. Por quê? Porque Deus o sustentou, ou seja, cuidou dele como uma mãe cuida de um bebê. Isso nos ensina que, quando confiamos em Deus, podemos descansar, mesmo no meio de problemas. É como deitar em uma rede macia, sabendo que alguém está segurando a rede para você não cair. Exemplo na vida real: Ana estava preocupada com uma prova importante. Antes de dormir, ela orou e entregou a preocupação para Deus. Ela dormiu tão bem que acordou cheia de energia para estudar. Confiar em Deus é como deixar Ele carregar suas preocupações para você poder descansar. Versículo 6: Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Davi agora diz que não tem medo, mesmo que tenha milhares de inimigos. Isso é coragem. É como se ele dissesse: não importa quantos problemas venham, Deus é maior que todos eles. Pensa em uma formiguinha enfrentando um exército de formigas maiores. Se Deus está com a formiguinha, ela não precisa ter medo, porque Ele é mais forte que qualquer exército. Exemplo na vida real: Pedro era zoado na escola porque usava óculos. Ele se sentia pequeno, mas orou pedindo coragem. Um dia, ele respondeu com bondade a uma zoação, e os colegas começaram a respeitá-lo. Quando você confia em Deus, Ele te dá coragem para enfrentar qualquer situação. Versículo 7: Levanta-te, Senhor. Salva-me, ó meu Deus. Pois feriste a todos os meus inimigos no queixo, quebraste os dentes dos ímpios. Aqui, Davi pede para Deus agir e lembra que Deus já derrotou seus inimigos antes. É como quando você pede ao seu pai para te proteger de algo que te assusta, e ele te lembra: eu já cuidei de você antes, e vou cuidar de novo. Davi usa uma imagem forte, falando de quebrar dentes, para mostrar que Deus é poderoso e derrota o mal. Isso não significa que Deus machuca pessoas, mas que Ele sempre vence o que é errado. Exemplo na vida real: Clara estava sendo incomodada por uma colega que espalhava mentiras sobre ela. Clara orou: Deus, me defende. Um dia, a colega pediu desculpas, e as mentiras pararam. Deus cuidou da situação, como um juiz justo. Crie um encerramento de vídeo com uma fala natural, acolhedora e inspiradora, chamando quem está assistindo para se inscrever no canal, curtir e compartilhar com outras pessoas. O encerramento deve ser conectado com o conteúdo do vídeo, que é uma reflexão sobre a Bíblia, no caso, o salmo que estamos falando, e deve finalizar deixando uma mensagem de fé, esperança ou um convite para confiar em Deus. A linguagem deve ser simples e afetiva, como se fosse uma conversa entre amigos ou entre um adulto e uma criança, mantendo um tom calmo e respeitoso sem colocar emoji.